O ministro Alexandre de Moraes, do STF, intimou o X, antigo Twitter, a apontar um novo representante no Brasil em 24 horas. A decisão foi divulgada na quarta-feira, 28, pelo perfil oficial da Corte, em resposta a uma publicação da conta para assuntos internacionais do X, com críticas a Moraes, como vocês podem ver aí na tela. Pode soltar, produção. Então tinha lá a postagem da Global Government Affairs, e falando sobre Moraes, com críticas a ele. Foi lá o perfil do STF, marcou a conta da Global Affairs e a conta do Elon Musk e escreveu em cima, mandado de intimação, e reproduziu ali a decisão do Moraes. A rede social de Musk anunciou o encerramento de suas operações físicas no Brasil em 17 de agosto. A plataforma citou ameaças do ministro do STF, incluindo a possibilidade de prisão da responsável pelo escritório do X no Brasil, Raquel de Oliveira Villanova Conceição, em caso de descumprimento de decisões judiciais. No entanto, o X manteve o seu escritório aberto no Brasil. Quer dizer, nessas últimas semanas, aparentemente, continua aberto, continua funcionando. Inclusive, nós ontem falamos sobre uma medida de advogados ligados a essa unidade nacional do X. É um recurso que foi apresentado contra uma das decisões, aquela que envolvia justamente o Pablo Marçal, de suspensão de contas inteiras. O Musk reagiu à intimação feita por Moraes com mensagens sarcásticas. Abro aspas. Um dia, Alexandre de Moraes, essa foto sua na prisão será real. Pode anotar. Fecho aspas. E tá ali uma imagem de inteligência artificial, que não é exatamente o Moraes, mas também um homem ali careca, da idade dele, essa imagem aí fabricada, mas o Musk está apontando aí no futuro a prisão do Moraes, quer dizer, está prevendo isso. Em outro post, o Musk comparou o Moraes a um papel higiênico. Olha aí, do you like my toilet paper? Quer dizer, você gosta do meu papel higiênico? E aí tem um papel higiênico ali com a carinha, um sorriso, um smile, escrito embaixo, Alexandre. O Musk também fez uma brincadeira com a inteligência artificial Grok do X ao pedir a construção de uma imagem de um juiz no Brasil, combinado com 2 vilões de Harry Potter e Guerra nas Estrelas. Abre aspas. Grok gera... Se fala Grok, eu leio, né? Não estou acostumado a falar essas coisas. Gere uma imagem como se Voldemort e um Lord Sith tivessem um filho e ele se tornasse um juiz no Brasil. É estranho, fecha aspas. E vocês estão vendo ali a imagem. Muito bem, são alguns elementos aí para a gente analisar, Graeb. Eu queria registrar que nós estamos apontando aí esses abusos em série do Supremo Tribunal Federal, no antagonista, na Cruzoé, não só aquilo que veio antes, como a Frente Ampla pela Impunidade, etc., mas mais nesse caso específico, envolvendo redes sociais, desde 2019, quando foi aberto o inquérito das fake news. Eu sempre lembro aqui no programa, Jair Bolsonaro passou pano, ele não se voltou contra a abertura do inquérito das fake news. Os seus indicados, tanto para a Advocacia Geral da União, que era o André Mendonça, depois foi parar no STF, quanto Augusto Aras, na Procuradoria-Geral da República, não repudiaram. O André Mendonça legitimou, o Aras só pediu para o Ministério Público participar também, Toffoli abriu de ofício, entregou a relatoria para o Alexandre de Moraes, sem sorteio, baseou ali no artigo, se eu não me engano, 43, algo assim, do regimento, que falava em infração penal cometida na sede ou dependência do tribunal, não se referia a esse artigo do regimento a crimes virtuais. Então houve ali uma extrapolação na hora da interpretação, alguns defenderam que não, se há e-mails, se há mensagens que são lidas pelos ministros no computador do departamento, da dependência, da sede do tribunal, então a ameaça é na sede, logo a infração penal é na sede. Quer dizer, eles foram fazendo toda uma interpretação elástica para caber aquilo. No âmbito do inquérito, ainda tomaram medidas que não tinha nada a ver com esse escopo, não tinha prazo definido, não tinha objeto mesmo definido, foi usado para blindar ministro contra a apuração da Receita Federal. Então nós estamos apontando isso desde o começo. Houve uma iniciativa no Senado, a gente vai ter que contar 1000 vezes essa história. Naquela época, para a instalação da CPI da Lava Toga. Foi a família Bolsonaro que sabotou a CPI da Lava Toga. Jair e Flávio Bolsonaro fizeram ligações para o Major Olímpio, Flávio Bolsonaro ainda ligou para a senadora Selma Arruda e para a Soraya Tronic, querendo que eles retirassem a assinatura. Eles peitaram, não retiraram, mas eles conseguiram
os Bolsonaro que outros parlamentares retirassem. Aquela CPI da Lava Toga tinha no escopo dela, registrado no requerimento, investigação do Dias Toffoli, por mesada enviada pela mulher, coisa que foi matéria da própria Cruzoé, mas também pela abertura do inquérito das fake news. E desde então, só para resumir essa história, que eu já contei muitas vezes, existe uma complacência do Senado Federal com os abusos do STF. E principalmente do Moraes, que é o relator não só do inquérito das fake news, mas daqueles que vieram em seguida, dos atos antidemocráticos, das milícias digitais. Então, você tem aí essa série de abusos, você tem o Senado sem conter, e aí você tem uma empresa de um magnata estrangeiro que se cansou de determinadas decisões do STJ, se rebelou, tirou seu time de campo, e agora o Moraes quer suspender o estádio inteiro. Aquele juiz que sai distribuindo cartão vermelho e depois quer tirar todo mundo de funcionamento. Então tem que ter representante legal no país? Tem, esse é o ponto. Mas mesmo assim a intimação do Moraes virtual, ela não vai direcionada à CEO da empresa como deveria. Não tem a chamada carta rogatória, né? Rogatória, que para pessoas que estão no estrangeiro, no exterior. Então tem uma série de condutas aí fora do rito, tem uma série de decisões que estão sendo questionadas há muito tempo no Brasil, e você tem um empresário que não deu aí essa informação de quem é o seu representante legal para cumprir ordens que são problemáticas. Agora, houve aí um esticamento das cordas. E a pergunta do dia é, elas vão se arrebentar, Greg? É sempre muito arriscado fazer previsões, né, Felipe? Mas parece que sim, né? O Alexandre de Moraes está dando mostras de que não vai deixar barato, não vai fazer de conta que não tem nada acontecendo. E é bem provável, sim, que o X acabe saindo do ar no Brasil. O que seria um desastre, né? Um desastre para, enfim... Dezenas de milhões de brasileiros. Exatamente. E um desastre político também, né? Uma demonstração truculenta de que a ação de vai servir para castigar um monte de gente, né? Agora, é importante também, Felipe, ressaltar aquilo que você estava ressaltando. As empresas que ganham dinheiro no Brasil precisam ter representação no Brasil. Tinha muita confusão hoje nas redes sociais, né? Mas vai obrigar todos os sites que existem no mundo a abrir uma representação no Brasil. Não é disso que se trata. Quem quer ganhar dinheiro no Brasil tem que ter uma empresa aqui. O Twitter o X fazia publicidade, recebia grana de anunciantes aqui no Brasil. Era por causa disso que precisava ter essa representação. Eles constituíam como uma empresa aqui. Não é que nem um site qualquer que simplesmente pode ser acessado a partir do Brasil, né? Então é importante desfazer essa confusão. E ao dizer que vai fechar o escritório por aqui, o Elon Musk, na verdade, está dizendo: eu estou abrindo mão de fazer negócios no Brasil para defender este princípio aqui, né, para que as pessoas os funcionários não sejam punidos, e porque eu acho necessário defender o princípio da livre expressão e tudo mais. De certa forma, está se furtando também a responder por coisas que, eventualmente, a lei brasileira pode considerar incorretas mesmo, né? Então é um baita de um imbróglio, eu já disse aqui no programa, eu não passo a mão na cabeça do Elon Musk, porque eu não acho que ele é absolutamente honesto na conduta dele, ele não é consistente na conduta dele, ele aceita trabalhar com regimes muito mais repressivos, como os da China, né, como o da China, por exemplo, né? Aqui ele conseguiu apontar para um indivíduo em particular, e isso facilitou a briga dele. Quando ele tem que brigar com um partido inteiro, como é o caso da China, ele fica pianinho. Ele também se aliou, por exemplo, ao primeiro-ministro autoritário da Índia, Narendra Modi, que cada vez mais põe as manguinhas de fora. Então, ele não é esse campeão absoluto da liberdade de expressão. Ele é um campeão dos seus próprios interesses.
e achou no Brasil um campo bom para fazer a sua propaganda pessoal. Agora, o impasse é esse, né, Felipe? Temos um Supremo Tribunal Federal que há muito tempo resolveu que liberdade de expressão não é um direito de primeira ordem, nem de segunda, nem de terceira. E isso não funciona em democracia, né? Pois é, sob pretexto de garantir o pagamento de multas aplicadas ao X, o Moraes ordenou o bloqueio de recursos de outra empresa de Elon Musk, a Starlink, que opera no Brasil fornecendo serviços de internet por satélite. Então, eu vou até repetir, porque as pessoas precisam entender. Garantir o pagamento de multas aplicadas ao X. Ele vai e bloqueia a conta de outra empresa simplesmente porque o dono geral é o mesmo. E essa decisão também está sendo bastante questionada, muita gente dizendo que isso não existe e vai dar o que falar aí nas próximas horas, nos próximos dias. Segundo o ministro, Starlink e X fariam parte de um grupo econômico de fato e por isso o dinheiro de uma poderia ser usado para cobrir as despesas legais da outra. O Moraes ele tem uma tradição lá na relatoria desses inquéritos de misturar todo mundo, né? Todo mundo é um grupo, todo mundo é uma organização criminosa, né não, Greve? A gente já apontou isso, são organizações criminosas que não são alvo de condenação ainda. Teve uma ou outra condenação aí dos réus de 8 de janeiro, mas em relação às redes sociais ele fala toda hora em organização criminosa e você não tem. Quais são os membros da organização criminosa que foram condenados em conjunto por esse crime? Não aconteceu isso ainda, né? Então ele está juntando aí as empresas do Musk, punindo uma porque não está conseguindo punir a outra. O Musk compartilhou uma publicação que classificou a decisão do Moraes como uma retaliação ilegal e escreveu, aspas, esse cara, Alexandre de Moraes, é um criminoso da pior espécie disfarçado de juiz, fecho aspas. Pois é, chamou de criminoso. Depois, ao reagir a um post que diz que a liberdade está sob ataque até nos Estados Unidos, o dono do X afirmou, aspas, a Constituição americana é tão forte quanto aqueles dispostos a protegê-la. A esquerda se tornou o partido da censura mundial. Fecho aspas. Musk também disse concordar com um post que chama Moraes de déspota e aponta que Moraes não segue o devido processo legal. O dono do X escreveu, exatamente. Também tem o print aí do exactly do Elon Musk. Em outro post, Musk chamou Moraes de ditador e afirmou que Lula é o cachorrinho de colo do ministro do STF. A gente tem a imagem desse também. Está aí ele chamando o Moraes de tirano, dizendo que o tirano Alexandre é o ditador do Brasil e que Lula is his lapdog, né? Esse cachorrinho de colo. Então, respostas duras, o Musk vai esticando ainda mais as cordas e ficam dezenas de milhões de pessoas, inclusive aquelas como nós, que usam o X para o trabalho. Eu, no meu caso, a minha rede social mais forte tem mais de 1,5 milhão de seguidores por lá. A gente fica preocupado de perder tudo aquilo que a gente construiu ao longo dos anos, né? Em razão desse embate, porque você tem um juiz que está cometendo abusos em série e você tem um empresário que, pela sua crítica política, pelo seu cansaço de obedecer a ordens que eram questionadas, inclusive dentro do Brasil, acabou jogando tudo para o alto e não indicando ali o representante legal. E você tem um Congresso que é omisso ao longo de todo esse processo, por mais que agora, quando está tudo pegando fogo, tenha iniciativa para a CPI do Xandão lá por parte da oposição. Greve, fica difícil prever o que vai acontecer? Fica, né? Olha só, a decisão do Alexandre de Moraes de considerar a Starlink e o X como parte de um grupo econômico, de fato, é menos espantosa do que a outra, de resolver citar o Elon Musk por meio de rede social. Existe já há algum tempo, em vários tribunais brasileiros, essa ideia de que empresas do mesmo grupo podem responder por exemplo, dívidas trabalhistas, dívidas previdenciárias. E no caso de uma delas cometer alguma espécie de fraude, é possível também obrigar a outra empresa do mesmo grupo a responder por aquela fraude, né, caso alguém tenha sido lesado. Então, essa é uma figura esquisita, pela maneira como o Alexandre...
o que aconteceu é muito esquisito pelo jeito como o Alexandre de Moraes faz as coisas. Ele vai lá e, de uma hora para outra, determina o bloqueio, sem saber direito qual é a estrutura acionária das empresas. Ele não se preocupa muito em verificar se faz sentido aquela decisão dele. E a gente também não consegue verificar isso porque tudo é mantido sob sigilo. Então é muito difícil fazer um controle de lógica e de legalidade das decisões do Alexandre de Moraes, porque está tudo escondido. Então é muito absurdo nesse sentido. Não tem clareza sobre o embasamento daquilo. Agora, não é sem precedentes no Brasil. Citar por rede social é sem precedentes. Daí, como você mencionou, tem carta rogatória, tem um mecanismo conhecido desde sempre para que o sistema jurídico de um país se comunique com o sistema jurídico de outro país. Mas por que o Alexandre de Moraes não pode usar esse sistema da carta rogatória? Ele manda uma carta para um juiz lá dos Estados Unidos e fala, olha, precisa mandar o Elon Musk. Por que ele não pode fazer isso? Porque tudo no caso dele tem urgência? Porque ele pode passar por cima ou inventar jurisprudência? Aí realmente é voluntarismo, é autoritarismo. Então, cansa, né, Felipe? Cansa, porque é voluntarismo dos dois lados, né? É desordem dos dois lados. E há um exibicionismo também dos dois lados, né? Uma vontade personalista de ganhar cada vez mais fama, de posar de baluarte, de paraninfo, de tudo ali, de paladino, né? Da liberdade de expressão ou da democracia ou disso, daquilo. Quer dizer, a população que usa essa rede social que centraliza o debate público mundial. Hoje as autoridades do mundo inteiro se manifestam no X. Nós monitoramos diariamente o que acontece no X para saber o que está se passando. Seja na faixa de Gaza, na Ucrânia, na Venezuela, o debate público americano, todo mundo, os políticos, os analistas, os autores de livros, as pessoas se manifestam e publicam ali informações importantes, vídeos, áudios, o dia inteiro na rede social. E dezenas de milhões de brasileiros podem ficar sem esse acesso importantíssimo ao debate público mundial, ainda que seja por um dia, por horas, por minutos e tal. É grave, prejudica muita gente. E, lamentavelmente, a gente vê essas cordas se esticando e sem ter uma atuação de autoridades capazes de fazer todo mundo voltar para dentro da caixinha. Eu estava até ironizando no X, e é óbvio que é uma ironia, com sarcasmo, que entre Moraes e Musk está faltando o centrão para costurar o acordo em troca da liberação de umas emendas, né? Ou, quem sabe, o Musk capitula e contrata esposas de ministros do STF, né? Então, assim, tem uma série de maneiras de se resolver problemas no Brasil que a gente não vê serem aplicadas nesse momento. E não é que a gente, evidentemente, esse é o ponto de ironia, concorde com essas maneiras, né? A gente gostaria que tudo fosse feito constitucionalmente, mas a omissão de muita gente acaba resultando num cenário como esse. Diga, Greg. Felipe, eu fiquei com a sensação, assim, de que ao falar, chamando atenção para os erros dos dois lados, eu acabo ficando em cima do muro. Eu não quero ficar em cima do muro nessa história, não. Olhando objetivamente para esse caso todo, o problema maior está do lado do Alexandre de Moraes, porque sendo ele um juiz da Suprema Corte Brasileira, a responsabilidade de zelar pelas formas, de zelar pelos procedimentos é maior. É maior. Ele tem que estar atento o tempo todo à maneira como ele faz as coisas. Ele não pode, muito mais do que qualquer outra pessoa, Elon Musk, eu, você, quem quer que seja, ele não pode cair na tentação de fugir dos ritos normais. E atuar de uma maneira passional, qualquer coisa nesse Exato. sentido. Não pode partir para o tudo ou nada, não pode partir para a maluquice. Personalista.
Então, eu quero aqui registrar um representante da Suprema Corte que resolve inventar, da noite para o dia, novos meios de citar as partes, né? Que faz uma espécie de desconstituição de personalidade jurídica de uma empresa, sem prestar muita atenção. Quem é o CEO? Qual é a composição acionária? Vai fazendo. Isso é o Estado, que é um dinossauro pesadíssimo, né? Atropelando o que tem pela frente. E contra isso a gente sempre tem que lutar. A gente que tem convicções liberais, né? Democráticas, tem sempre que estar atento para aquilo que o Estado faz, em primeiro lugar. Exatamente. Porque é ele que tem a maior força para atropelar a gente. Exatamente. A gente cita, evidentemente, porque você tem até um artigo do Código Civil, deixa eu pegar aqui até a forma como ele está escrito, sobre a questão do representante legal para empresas estrangeiras, né? Só para a gente deixar tudo registrado com base nos fatos. Você tem aqui o artigo, deixa eu pegar o número, é o 1138. A sociedade estrangeira autorizada a funcionar é obrigada a ter permanentemente representante no Brasil, com poderes para resolver quaisquer questões e receber citação judicial pela sociedade. Então, você tem isso por um lado. Por outro, você tem um juiz que saiu completamente do rito, num inquérito que é ilegal desde a sua origem, mas que foi institucionalizado, legitimado pelos seus colegas, que vem na esteira de um escândalo da Vaza Toga, que comprovou que ele age sem nenhuma transparência, se julgando dono de 2 tribunais, expandindo os seus poderes, da maneira personalista. Diz que não vai se auto-oficiar como se fosse uma questão pessoal e não uma questão de cargo. Você é ministro de um tribunal, você precisa de algo de outro tribunal, você precisa oficiar, você precisa deixar um registro público daquilo que você está fazendo, com toda a transparência para a sociedade. Não é porque você exerce 2 cargos ao mesmo tempo que então você pode fazer tudo nos bastidores da maneira que você quiser. E uma maneira que ficou comprovadamente demonstrada, era uma maneira criativa, para a gente dizer o mínimo ironicamente. Você tinha ali o pedido de provas para embasar decisões pré-concebidas, pré-desejadas. Tudo isso a gente analisou ao longo das últimas semanas. Então, de fato, o Moraes, com tudo isso, apesar talvez... Assim, a gente quer deixar claro que talvez o X, o Musk, pudessem ter indicado lá no começo representante legal, mas é preciso também, até nesse ponto, Graeb, porque eu tô com você, que acho que a parte mais grave, pelo menos, é a do Moraes. Mas até nesse ponto, você tem uma preocupação agora do X. Talvez as coisas pudessem ter sido encaminhadas de maneira diferente, mas o Moraes ameaçou de prisão a representante legal do X. Foi aí que eles falaram, não, então vamos fechar o escritório. Quer dizer, se você não fizer isso, se você não cumprir essa determinação, e são determinações questionáveis, então vai ser presa. E agora, a unidade nacional do X está com uma dificuldade, inclusive, de encontrar quem se dispõe a ser CEO numa condição dessa, ameaçado de prisão. Então, assim, tem o Moraes, com todas essas atitudes, esse é o meu ponto conclusivo, ele está avacalhando, sujando, manchando, maculando a imagem do Brasil no exterior. Veja, o dono da plataforma que hoje centraliza o debate público mundial está fazendo um monte de postagens ridicularizando a Suprema Corte brasileira. E há pontos de legitimidade. É claro que há esse lado exacerbado, há reação dura, há uso de rótulos, etc. Mas há pontos de legitimidade nas críticas que o Musk faz ao Moraes. E o mundo inteiro está vendo. Agora estão começando a pipocar aí as matérias na imprensa internacional, porque todo mundo segue o Musk, o dono do X, e vê lá, o que está acontecendo no Brasil e tal, o cara está atingindo a Suprema Corte. Então o Brasil fica parecendo uma república das bananas, que é, em boa parte, o que esse sistema, essa casta privilegiada faz mesmo o Brasil ser, e no momento em que, na Venezuela, acontecem coisas parecidas. Então fica assim, olha a América do Sul como é um conjunto de repúblicas bananeiras. Para ilustrar, vamos lembrar aqui um vídeo do Maduro, para ver aí se o nosso público considera que lembra, de alguma forma, o Moraes. Pode soltar o primeiro, produção. Saben ustedes que estamos enfrentando un golpe de Estado, el primer golpe de Estado cibernético en la historia de la humanidad, dirigido por Goliat.
el Goliat Elon Musk. Elon Musk. Pois é, nós mostramos outro dia esse trecho. Eu só peguei aí o principal para tratar aqui desse assunto, dessa similaridade. Vamos lembrar mais um, que foi quando o Maduro gritou lá que o X seria censurado por 10 dias na Venezuela. Pode soltar. Todas las leyes de Venezuela, y en Venezuela hay ley, y vamos a hacer respetar la ley. Por eso he firmado un punto de cuenta con la propuesta hecha por CONATEL, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, quien ha decidido sacar la red social X, antes conocida como Twitter, durante 10 días de circulación en Venezuela para que ellos presenten sus recaudos. Fuera X por 10 días de Venezuela. Cuento con su apoyo. Fuera X. Fuera los Musk. Fuera. Get up. Get up. Get up, né? Eu acho engraçado que ele quis falar get out ali, saia, e ele falou levante-se. Bom, vocês vejam que ditador odeia rede social, né? E qualquer semelhança pode não ser mera coincidência. Olha, a Starlink acabou de se pronunciar a respeito da medida do Alexandre de Moraes. Vamos colocar o primeiro print na tela, produção? Tá aí ela falando que no início dessa semana recebemos uma ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que congela as finanças da Starlink e impede a Starlink de realizar transações financeiras no Brasil. Próximo. Hoje a Starlink está conectando mais de 250 mil de clientes no Brasil, da Amazônia ao Rio de Janeiro, incluindo pequenas empresas, escolas e socorristas, entre muitos outros. Estamos orgulhosos do impacto que a Starlink está causando em comunidades por todo o país, e a equipe da Starlink está fazendo todo o possível para garantir que seu serviço não seja interrompido. A Starlink chamou a medida do Moraes de determinação infundada, pode voltar para mim, abro aspas, para mais um parágrafo. Essa ordem é baseada em uma determinação infundada de que a Starlink deveria ser responsável pelas multas aplicadas inconstitucionalmente contra o X. Ela foi emitida em segredo e sem proporcionar à Starlink qualquer dos devidos processos legais garantidos pela Constituição do Brasil. Pretendemos abordar o assunto legalmente. Fecho aspas. Daí a Starlink mostrando que vai recorrer constitucionalmente, mas já apontando inconstitucionalidade, Greg. Aí que tá, Felipe. É um ato que não dá oportunidade para que a empresa se defenda, para que apresente seus argumentos, e que já vai lá e congela de uma vez os seus recursos financeiros. E todo mundo sabe, a empresa precisa do chamado fluxo de caixa, né? Precisa ter dinheiro em caixa para pagar fornecedor, para pagar um monte de coisa, senão não funciona no dia a dia. E a Starlink é uma empresa que hoje em dia está dentro de muitas outras empresas. Pode ter um impacto grande econômico, a paralisação dos negócios desse bicho. E será que o Alexandre de Moraes fez essa conta antes de tomar essa medida? É claro que não fez. É claro que não fez. Porque o Alexandre de Moraes está agindo assim. Eu quero, eu faço, eu aconteço. E depois a gente... Até esganicei. E depois a gente vê o que acontece. Atira primeiro, depois analisa, né? Atira no sentido metafórico. Teve um suposto réu do 8/1, que ficou 11 meses na cadeia, depois 4 com tornozeleira, que era um morador de rua, que foi assistir ao que estava acontecendo, foi declarado inocente, com voto inclusive do Moraes, depois que a Procuradoria-Geral da República percebeu o que tinha acontecido, fez a denúncia. Quer dizer, parece que vai fazendo as coisas sem medir as consequências. Teve um que morreu na cadeia e tinha pedido de relaxamento da prisão por questões de saúde engavetado no gabinete do Moraes. Com parecer favorável, inclusive, ao relaxamento por parte da Procuradoria-Geral da República. Então a gente vê esse embate e parece assim, o Musk está me desobedecendo, ele não quer entregar aqui o nome do representante ilegal, vou ferrar com ele. Parece que é assim, coisa de bar. Essa linguagem, eu estava falando outro dia, de militância de rede social, ela entrou no universo jurídico e pior, na cúpula do Poder Judiciário. E agora a gente vê mais do que a linguagem, a gente vê as atitudes correspondentes. Então, capítulo lamentável do judiciário brasileiro. E vamos ver o que vai acontecer nas próximas horas.